Do Guto Silva. Bom dia, seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia, Beatriz, bom dia, Manuela, bom dia, Carlos Cobo, que é todos ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria poder estar nessa manhã chuvosa em Curitiba com vocês aqui e aparecendo friozinho, né? Exatamente, secretário. Olha, a gente vai trazer vários assuntos aqui ao longo dessa conversa. Imagino que temos que tratar também de gripe aviária aqui no Paraná, mas trouxemos já no primeiro momento aqui do jornal vários recortes relacionados à política nacional dentro da Expo Ingá, a feira de Maringá que movimentou não só o agronegócio, a venda ali de maquinários, de palestras, de assuntos que tratam do campo, mas também da política. A gente viu pessoas de outros estados, autoridades de outros estados, vendo aqui o Paraná como um palco também para falar das próprias pautas. Como que você tem avaliado esse momento? Imagino que você também passou por lá. Como que estava o clima ali político? De fato, já tem essa sensação de que o palanque está instalado? Olha, Beatriz, eu acredito que o agro é a trincheira, né, da direita, uma grande trincheira e essas feiras regionais, nacionais, têm sido um importante ambiente para poder dialogar. Eu pessoalmente fui com o governador em Uberaba, na Expo Zebu, depois o governador esteve em Ribeirão Preto e agora uma série de personagens importantes da política nacional em Maringá, num evento importante para discutir o futuro do agro. E, obviamente, toda a agenda, a pauta, a discussão, ela aparece num momento importante, porque, de fato, o agro está muito distante, o governo federal muito desconectado do que está acontecendo nesse Brasil que gera emprego, nesse Brasil que dá certo, que é um Brasil muito vinculado à relação do agronegócio, que tem ajudado muito o país poder avançar. Eu costumo dizer que o agronegócio e a mineração, que são dois elementos importantes naturais, essa abundância tem mascarado um pouco a ineficiência do país. Nós somos tão bons em exportação de grãos, de frango, tão bons no agronegócio, e essa é uma vocação que nós temos que, de fato, mascara as outras ineficiências do país que nós temos muito claro. Então, é uma agenda importante, todos os personagens de direita trafegando nessa possibilidade dessas grandes feiras, e nós estivemos lá também na quinta-feira participando com a nossa querida Maringá. Agora, o senhor, secretário, costuma acompanhar, acho que até, salvo engano, não sei se foi lá em Uberaba que o senhor esteve com o governador, ou lá no AgriShow, ou em ambas, né? O senhor costuma cumprir essas agendas com o governador. E muita gente aqui fala, o Ratinho é muito conhecido aqui no Paraná, obviamente, tem aí uma aprovação na casa de 80%, e tem muita gente que se questiona, olha, mas e como é que é em São Paulo, como é que é em Minas, como é que é no Rio de Janeiro? Porque existe sim essa dificuldade, não só dele, mas de todos os outros governadores aí que buscam essa eleição presidencial, ser mais conhecido em outros estados, né? Obviamente que durante a eleição acaba sendo, porque a exposição é enorme, mas hoje, como é que o senhor vê o Ratinho Júnior posicionado nessa disputa presidencial e como que é essa relação lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, com relação à aceitação aí até do conhecimento do nome do Ratinho Júnior? Olha, Carlos, eu mesmo me impressionei. Eu estive em Minas Gerais e ao término da conversa, da abertura da Expo Zebu, centenas de pessoas vindo querendo gravar, tirar foto com ele. Ratinho, você precisa, a direita precisa estar unida, você precisa avançar. E realmente me impressionou porque você, com esse recorte, a gente não sabe o que acontece exatamente fora do estado, mas tem crescido, tem se consolidado, a gente percebe isso naturalmente, e o Ratinho tem uma condição diferenciada, tem o super trunfo, que eu brinco, que é a figura do pai, um apresentador que é muito carinhoso com grande parte da população do Brasil que assiste ele todos os dias. Isso ajuda a nacionalizar o nome com mais facilidade, porque não é fácil você passar romper, aqui essa fronteira, essa divisa, essa fronteira. Mas o que eu percebi nas últimas, também em São Paulo, inclusive pessoas na rua, olha, você não é o Ratinho? Então a figura, eu acredito que tenha ganhado espaço, e o Ratinho, na minha opinião, nosso governador, é muito competitivo para as próximas eleições diante desse quadro que começa agora a clarear um pouco mais. Secretário, já que a gente partiu para essa pauta política, né, com essa viabilidade que você está falando do governador Ratinho Júnior no âmbito nacional, é claro que fica uma preocupação aqui com o nosso estado, que ele não pode se reeleger nesse momento, mas também a gente entende que ele é a maior liderança política hoje aqui do nosso estado e está preocupado com essa continuidade do seu governo. E nos bastidores a gente não pode negar que o seu nome aparece como um dos possíveis ali para alçar, né, essa sucessão de Ratinho Júnior. Quero entender do secretário
secretário Guto Silva. Primeiro, se essa é uma vontade e como que estão as conversas sobre isso dentro do partido, porque a gente sabe que existem outros nomes até dentro do partido de vocês, mas como que está essa articulação nesse momento? Ó, Manuel, eu estava ouvindo você falar antes que tem dois povos que são bem ansiosos, são os jornalistas e os políticos, né? Ambos estamos na mesa aqui falando de política futura. Obviamente que eu fico honrado, lisonjeado, feliz em poder ser colocado nesse rol de sucessor do Ratinho Júnior, um governo que eu tenho muito orgulho de fazer parte desde o primeiro dia, como secretário da Casa Civil, depois secretário de Planejamento e agora secretário das Cidades. Mas, obviamente, eu acho que toda a energia ainda, nós temos um ano de governo que é preciso ainda realizar muitas entregas. Então, estou muito focado na secretaria, em gestão, em poder executar as ações que são previstas, são as minhas missões dentro da secretaria, mas, obviamente, a gente fica olhando, né, um pouquinho também o cenário estadual. Eu acho que ainda é um pouco cedo, vou explicar por quê. Nós dependemos muito desse desenho nacional. E a marra nacional tem um desdobramento nos palanques regionais muito forte. Ele tem um reflexo muito forte. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, como é que ficarão os partidos, qual que é a composição. Isso a gente sabe que ele vem de cima para baixo, vem em cascata toda essa marra política. Então a gente depende muito do recorte nacional para poder fazer uma avaliação estadual. E agora aqui no estado a gente percebe isso, todo mundo está se posicionando, é igual os cavalos lá no Tour, vai se encontrando a melhor posição para poder correr, mas o importante é que tem nomes para poder ter a disputa, poder debater o Paraná, e isso é muito importante. Tem lugares que não tem mais liderança. Nas últimas eleições municipais, cidades importantes não tinha candidato para prefeito até a véspera das eleições. Isso é muito ruim para poder o eleitor ter suas escolhas, ter esse debate. Agora é diferente, tem bastante gente, né? Tá até um pouco congestionado, mas isso é bom para a democracia, que terá agora no momento oportuno esse debate. Secretário, eu sei que falta muita coisa ainda, né? E muitas outras coisas têm que ser decididas antes, como você falou, mas é um desejo pessoal de Guto Silva, esse cargo aí no Executivo, porque seria uma primeira vez, né? E acho que tudo começa também com esse desejo pessoal. Eu acho que o desejo pessoal, ele é muito da conjuntura de eu já estou há tantos anos aí nessa cruzada da política, disputando para vereador, para deputado, já está inerente você querer disputar como um animal político. Mas é preciso uma construção ampla, né? Ouvir muita gente, ter humildade para respeitar todo o processo do grupo. Mas o que a gente tem convicção é que o time do Ratinho Júnior terá um candidato à sucessão. Nós acreditamos que esse governo tem transformado a realidade do Paraná, os indicadores demonstram isso, as ações, as grandes obras demonstram que é um governo que avança, que a gente chama de método Paraná, e a gente quer que esse método Paraná possa permanecer por mais um ciclo, consolidando uma série de políticas, de cultura de gestão pública que é tão importante para o Estado e, obviamente, para o país. Secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã, agora 7h45. Repita. 7h45. Vamos fazer o seguinte, uma pausa rápida na FM. A gente continua com essa conversa lá no YouTube. Pode mandar a sua sugestão de pergunta. Dentro do possível, sempre vamos registrando por aqui. A gente volta já com mais entrevista ao vivo também no rádio. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo, exclusivamente, mais uma vez, para você que está no YouTube, não se esquece de caprichar no like. A gente depende do algoritmo, tá? Precisamos dos números funcionando bem aí no YouTube para alcançar cada vez mais gente aqui na rede. Então, só lembrando, eu sei que você precisa ser lembrado, ainda mais numa manhã de segunda-feira com frio chegando no Paraná, pelo menos para quem é do Paraná e nos escuta do Paraná, porque eu sei que tem gente do Brasil todo aqui no nosso canal. Secretário, o Guilherme falou para mandar um abraço para você por conta do asfalto rural, que tem ajudado demais o agro paranaense. Ele que é produtor, o Guilherme sempre manda mensagem aqui, e também uma outra mensagem mais pessoal, acolhedora assim, do Alessandro Maciel, que disse que é um amigo seu de infância. É verdade, o Alessandro estudou comigo na infância, lá em Pato Branco, Colégio Materei, que alegria. Faz uns 20 anos que eu não vejo o Alessandro, sei como o rádio é potente. Abraço para o Alessandro. Pan refazendo conexões, inclusive. Abração ao Alessandro, que estudamos juntos lá quando era criança lá em Pato Branco. Vamos poder ouvir a mensagem. Secretário, deixa eu aproveitar, o senhor falou aí da questão da Secretaria das Cidades, o senhor está completando aí quase 2 meses agora à frente da pasta. Obviamente que estava no planejamento, eram outras pautas, outros projetos, e agora teve que se adaptar ali, conhecer tudo, né, o que tem. O que o senhor elegeu ali de prioridade
para tentar, nesse um ano, parece muito, mas é pouca coisa para a gestão, né? O que o senhor espera deixar de legado nessa passagem aí na Secretaria das Cidades? Olha, Carlos, execução, né? Porque poder público, muitas vezes, você tem programas, processos, mas para você ter dimensão do Estado do Paraná, que é um estado muito grande, você chegar na ponta, executando, entregando para a população, é desafiador diante da burocracia do Estado, diante da burocracia do município para poder listar uma obra. Então, a palavra de ordem na Secretaria é velocidade. Todos os dias eu vou avaliando desempenho, apertando os parafusos para que a máquina rode firme e a gente consiga entregar à população o que é o programa da Secretaria, que é o Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa de urbanização da América Latina, que é poder levar o asfalto para comunidades que estão no chão batido, com as calçadas, iluminação de LED, galeria, ou seja, um grande plano de urbanização. E é curioso, quando a gente vive numa cidade urbanizada, a gente não tem consciência, muitas vezes, do que está acontecendo nas periferias, nas cidades menores. Tem muitas cidades sem pavimento nenhum. E uma cidade pequena que não tem recurso necessário, não tem orçamento para fazer uma transformação dessa, vai ficar mais 10, 20 anos sem asfalto. Então o governador destinou esse grande programa e é gostoso de ver uma mãe não ter que pôr um saquinho plástico um dia de chuva como hoje para o filho poder ir para a escola. Então é muito asfalto, é um grande programa. Nós já estamos ultrapassando a cidade de 10 mil habitantes, já lançamos os programas de cidades maiores e agora, na semana que vem, o governador lança o programa de 50, 100 mil habitantes, para aumentar todas as cidades do Paraná. E isso ajuda no IDH, no desenvolvimento humano, isso ajuda no dia a dia da população, obviamente, mas, sobretudo, traz saúde pública, traz outra perspectiva para a população. Então, o carro-chefe lá da Secretaria é o Asfalto Novo Vida Nova, e é um valor expressivo de recursos, mas, obviamente, tem que fazer a gestão para que a coisa aconteça. E a burocracia está aí para, muitas vezes, desafiar e desacelerar todo esse processo. E além do asfalto, é bom a gente deixar claro que vem a iluminação, exatamente, né? Que aí você tem a questão da segurança, às vezes é aquele pequeno furto ou uma incomodação até de um homem contra uma mulher, vem por causa de uma rua escura, né? Você tem a questão da galeria pluvial também, que aí você já está falando de saneamento. Então, um pacote quase que completo ali para o município que recebe isso do Estado. Existe uma contrapartida do município ou é recurso inteiro? Não, o recurso inteiramente do Estado, nós temos uma contrapartida ambiental. O prefeito tem que plantar X árvores por metro quadrado de asfalto, repovoar os rios da região. Essa é a contrapartida do ponto de vista da sustentabilidade para que o prefeito possa, como processo de urbanização, possa também dar uma reorganizada no processo aí de sustentabilidade. Então é um programa que tem uma contrapartida ambiental com baixo custo, mas são recursos importantes e a gente tem observado os testemunhos dos prefeitos, dos moradores, que é realmente impressionante e gostoso de ver essa mudança que acontece nas mais diferentes cidades. Só fazer um recorte aqui para a gente voltar para a FM. Jornal da Manhã, Paraná. Estamos de volta agora às 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50, a gente continua ao vivo com o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva. Já tratamos sobre política, expectativas para 2026. E, secretário, o assunto do momento também é, de fato, a gripe aviária, né? O estado do Paraná não tem registros, mas nós somos um dos maiores, ou maior produtor nacional, e também um dos maiores exportadores por conta disso. A China já anunciou que vai deixar de importar por pelo menos 60 dias produtos aqui que sejam de origem aí dos frangos, ovos do Brasil. O Paraná não tem casos, mas também sofre com essa retaliação comercial. O que o Estado está fazendo? A gente já trouxe a nível sanitário, mas também com essa preocupação econômica sobre o assunto. Olha, esse é um tema muito sensível. Eu conversava com o secretário Márcio Nunes, que estava na Expo Ingá, quando a gente foi surpreendido pela notícia. E ontem à noite eu conversei longamente com ele para entender quais são os mecanismos que o governo, como é que o governo vai atuar em parceria com o MAPA, enfim, tem que ser uma ação integrada. Só fazer uma analogia da importância do nosso agronegócio, 35% da economia do Paraná está vinculada ao agro. As cadeias de frango, a gente fala, não é o frango só. O frango come ração animal, que é milho e soja. Então, o impacto econômico de uma possível gripe aviária realmente é imenso e a gente não tem que ficar muito atento e acompanhando. Eu costumo fazer uma analogia com uma pandemia humana que nós tivemos com a Covid, né? O impacto sobre a economia. Uma pandemia animal, nesse sentido, também tem um impacto nefasto para o Brasil, sobretudo para o Paraná, que tem essa vinculação muito forte. Mas o Estado está bem organizado e uma série de medidas já estão sendo adotadas, inclusive agora mesmo o secretário Márcio está reunido com todo o setor
para poder fortalecer a resposta, e a resposta é prevenção, é isolamento, é ampliação de testes em aves migratórias, ou seja, uma série de protocolos, né, como foi bem dito aqui pela Manuela, e é verdade que entra numa granja no Paraná, no interior do Paraná, você vê o cuidado que se tem justamente para evitar o que nós temos agora. Agora, entretanto, nós vivemos num país continental, e muitas vezes tem um jogo também comercial, vou fechar a entrada de produtos do Brasil, pode ser um foco lá no outro lado. Então, há uma discussão no Brasil de poder regionalizar também essas questões. O Brasil é imenso, não dá para comparar o Amazônia com o Rio Grande do Sul. Mas esse caso específico do Rio Grande do Sul, obviamente que preocupa. As autoridades sanitárias, a Secretaria aqui da Agricultura já está estruturando todas as respostas, já estão em execução uma série de medidas, e obviamente a gente está observando atentamente o desdobramento dessa ação, porque se tivéssemos um agravamento, sem dúvida, é um impacto muito negativo na nossa economia. Então, a economia nossa está muito vinculada à questão de frango. E um número aqui curioso, o Paraná abate todos os dias 12 milhões de cabeças de frango. Nossa população é de 11.400, todos os dias são abatidos no Paraná 12 milhões de cabeças de frango. O Paraná é o maior exportador do mundo, não é nem do país. O Paraná tem essa potência na proteína animal, o frango, a tilápia, o suíno. Então, é uma base econômica muito forte que não dá para descuidar. Por isso, a questão toda sanitária é extremamente sensível e estratégico para que o Estado continue crescendo e se desenvolvendo. Secretário, justamente por conta dessa posição do Paraná, né, como você falou, o maior exportador do mundo, o Paraná, o Estado senta à mesa com as grandes potências do mundo para tratar isso de igual para igual, que a gente sabe que muitas pessoas que atuam nessa área, que nos escutam, nós aqui na Jovem Pan estamos presentes, né, em todos os municípios aqui do Paraná, ficam receosos por conta da economia. Então, e o secretário, inclusive, como também empresário nessa área, né, queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que deve ser a preocupação para quem está desse lado, o empresário que está atuando sobre isso, se vai ter impacto na produção, né, e nos próximos meses, e também falar para quem está na outra ponta, consumindo, não precisa ter medo de consumir os produtos aqui nesse momento. Não, nenhum, não tem uma relação nenhuma com o consumo de ovos, de carne, de frango, é uma relação da gripe aviária que ela é transmitida só com pessoas que fazem o manejo, o contato diário com aves, então isso já está descartado tecnicamente, cientificamente, não muda nada a relação, e é importante, vamos consumir ovos e mais frango. A economia do Paraná precisa agora de resposta, né? Eu sempre costumo dizer, os países desenvolvidos é orientação para as pessoas não ficarem assustadas, vamos consumir mais proteína, mais frango, porque a economia vai precisar agora, nesse solavanco, às vezes, de interrupção de compra, é importante para quem produz. E nós temos essa condição, é algo extraordinário que acontece no Paraná. Vou dar um número interessante, das 10 maiores cooperativas da América Latina, 7 estão no Paraná. E todas elas verticalizadas com produção de aves, né? Só que a ave, além da produção do abatedor, tem toda a integração, que são os aviários, milhares, centenas, milhares de agricultores que têm na avicultura um elemento importante de poder renda e dar estabilidade para aquela propriedade. Então, realmente, é uma cadeia que gera emprego, que gera oportunidade, gera valor, e tem sido o fiel da balança nas exportações do Paraná. Secretário, eu queria falar com o senhor sobre um projeto chamado Olho Vivo, né? Uma promessa de campanha do governador, e que o senhor é uma das pessoas que está liderando isso. Não sei agora se a questão da mudança da parte, o senhor vai ficar um pouco mais afastado ou vai ficar à frente disso. Que é uma promessa do governador Ratinho Júnior, para o nosso ouvinte entender. Esse programa Olho Vivo é muito próximo ali da questão do Smart Sampa, né? Que ganhou uma visibilidade aí durante o Carnaval, por causa daquelas prisões feitas com o uso da tecnologia e o reconhecimento facial. Como é que está esse projeto Olho Vivo aqui no Paraná? A gente já tem uma data para que a gente possa começar a fazer uso dessa tecnologia contra a criminalidade? Olha, Carlos, esse é um programa que nós vamos lançar agora em junho, está na fase final de estruturação do projeto. Eu continuo à frente do projeto porque a Secretaria das Cidades que fará os convênios com os municípios. Nós vamos dar os equipamentos para todas as cidades do Paraná. É um combo de equipamentos, né? Obviamente a Polícia Militar define o tamanho do tamanho do projeto, porque são projetos específicos que levam câmeras de reconhecimento facial com inteligência artificial nas áreas centrais, urbanas, mesmo das pequenas cidades, e as leituras de placa de OCR, né? Que são leituras que colocam nos trevos para poder observar os veículos que estão entrando e saindo. Toda essa estrutura será conectada ao batalhão regional da Polícia Militar, dando um trabalho de inteligência, e depois aqui joga para cá o joga sinal, para Curitiba as informações mais sensíveis, questão de narcotráfico, de organizações criminosas. Então é um trabalho que está sendo realizado. Resumindo aqui, é uma cerca digital, uma muralha digital, e muitas vezes as cidades maiores têm esses instrumentos já em funcionamento, mas ele sai de Curitiba e vai para, um exemplo, vai para município menor aqui, para Serra Azul. Então nós temos como acompanhar Sim. A fuga
desse bandido. Então é um programa que está botando muita fé junto com a Secretaria da Segurança, de poder dar tranquilidade ao cidadão. E as pessoas perguntam, mas a vigilância, a minha intimidade. Fala, você tem problema na justiça? Você tem problema na polícia? Se não tiver problema, zero receio. E as pessoas também comentam, isso, aquilo. Em São Paulo teve esse debate importante. As pessoas falam, você vai para Nova York e elogia para a França, elogia e no Brasil não pode. Sim. Então é um debate da qual o Estado vai avançar. Isso ajuda a reforçar as forças policiais. Lembrando que o Estado do Paraná tem fronteira com o Paraguai e com a Argentina. É uma situação sui generis. Nós temos metrópoles, cidades grandes como Foz do Iguaçu, na região de fronteira. Então toda a cautela no Estado com segurança pública é importante. E o tema de segurança pública, a gente olha o recorte do Paraná, nós evoluímos muito. Mas nós temos essa condição de estar na nossa divisa o Paraguai, que a gente sabe que é um fluxo importante aí de tráfico de drogas. Então a gente tem que combater com inteligência, com mecanismos tecnológicos que permitam a gente, não é na ausência da força policial, mas é complementar com inteligência, muitas vezes, o que humanamente você vai conseguir realizar. Então a gente está bastante animado, agora em junho a perspectiva de lançamento do programa, os municípios entram em parceria com esse processo, fazendo Mas o governo compra as câmeras e depois repassa para os municípios, ou vende para os municípios? A ideia é o governo vai repassar em convênio como é o asfalto. Tá. Olha, as câmeras, a indicação tem que ser mais ou menos esses equipamentos, e o Estado repassa o dinheiro, o município compra a câmera e integra no sistema do Estado. E também uma inovação é poder também reconectar as câmeras que estão nos comércios, nas mais diferentes cidades, vinculadas à área externa, que se o morador deseja, também pode conectar ao sistema do Estado. E lembrando, além de você vigiar, você consegue acompanhar, as câmeras têm sido um instrumento importante também para a estruturação dos processos penais. Como solução provas, de crimes. Solução de crime. Então você melhora, qualifica esse programa. Então a gente está bastante animado e confiantes que nós teremos no Brasil possivelmente o primeiro território consolidado com essa segurança, e significa tranquilidade e conforto para quem está na cidade, mas sobretudo uma muralha para poder preservar o Estado. A hora 7h59. Repita. 7h59, secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan. Eu que agradeço, Manuela, Carlos, Beatriz, enfim, sempre é muito bom estar aqui fazendo esse bate-papo, hoje no dia chuvoso em Curitiba, podendo levar informações. Então uma boa semana para todo mundo, que Deus abençoe, vamos em frente. Excelente. Só para registrar a informação também aqui, mais cedo a gente chamou a notícia envolvendo